Daí, pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre ultranacionalismo. Dias desses, na rede social, vi a reclamação por parte de alguns gremistas a respeito do comportamento da torcida do Grêmio no momento que se cantaram os hinos rio-grandense e o hino brasileiro. Que a reclamação é que durante o hino rio-grandense houve uma grande efusão e durante o momento do hino brasileiro houve uma enorme falta de respeito, vaias, e que praticamente não deu nem para se escutar o hino nacional. Existe um enorme equívoco relacionado a essa questão gaúcha, rio-grandense contra brasileiros. Existe, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, alguns que estimulam o que seria o separatismo, ou se dizem separatistas, né? E que tudo isso estaria embasado, as ideias separatistas estariam embasadas numa grande revolução que teria acontecido no século XIX, onde nós teríamos nos transformado numa república durante o período de 10 anos, nos separando do Império Brasileiro. Bom, a primeira questão é a seguinte: se nós formos olhar o século XIX, existe um enorme equívoco relacionado a isso. Os rio-grandenses participaram de várias guerras no século XIX, no começo do século XIX e durante todo o século XIX. A Guaranítica, bem no final do século XVIII, depois nós temos a guerra contra o Artigas, que são duas campanhas militares, nós temos contra Oribe e Rosas, e nós temos a Guerra do Paraguai. São 5 guerras, e essas 5 guerras tiveram como fundo a questão não do separatismo, mas a questão do direito dos rio-grandenses de serem brasileiros. Isso porque estávamos muito longe dos centros de decisão do Sudeste. Tivemos realmente alguns momentos que se falou em separação. Seria, por exemplo, a metade da revolução, da dita Revolução Farroupilha, tá? Porque durante praticamente a metade da guerra não se pensou em se separar. E a federalista, que talvez o próximo passo, depois, se ganhasse a guerra do Rio Grande do Sul, seria participar por uma ideia mais de autonomia do Estado. Demais, nunca se pensou em se criar uma nação própria. O que aconteceu na realidade é que se envolveu aquilo que se diz tradição com mitologia, e tudo isso feito por uma instituição que nós chamamos CTG, e que na realidade não sabe coisa nenhuma a respeito da história do Rio Grande do Sul. Era o que tinha para ser dito e assim foi.